em mais um podcast CRM Paraíba. Eu estou com o Dr. Fernando Florencio, presidente da Copanest. Dr. Fernando, poderia se apresentar para a gente? Bom, primeiramente, Cláudio, muito obrigado por esse acolhimento e convite do CRM, podcast CRM-PB. Para mim, muito me honra como presidente da Copanest, hoje em dia, e dizer a você que sou anestesiologista, com formação que terminei na UFPB. Fui logo depois ao Rio de Janeiro prestar prova, internato, na Santa Casa de Misericórdia, de professores ilustres, e logo após prestei prova para residência médica. Comecei no Souza Aguiar, grande hospital de emergência, e refiz minha carreira novamente, mais uma vez, fazendo uma nova prova de residência para o servidor do Estado do Rio de Janeiro, que era um grande sonho também que eu tinha, e consegui passar e lá ter minha formação de anestesiologia, tanto a residência médica como a título de especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Agradecer aos meus mestres, doutora Carmen Batista, doutor Fabiano Gouveia, que foram pessoas de intensa formação e exemplar. E logo após, fiquei um bom tempo no Rio de Janeiro, prestei prova, concursos e retornei a João Pessoa, onde prestei também prova para concursos, tanto do Hospital Edson Ramalho, da Polícia Militar, e em anestesiologia, e também no Estado, e também na Prefeitura Municipal de João Pessoa, onde estou até hoje. E daí também tive uma formação voltada à gestão, né, além da anestesiologia, onde fiz 3 MBAs em gestão de cooperativas médicas, daí também gestão que nós fizemos juntos aí, né, muito de gestão de pessoas, de empresas, né, muito bem sucedido, e também do cooperativismo de crédito, onde estamos hoje no Sicredi, que é um case de sucesso, todo mundo sabe disso. E também estou na gestão de saúde, um quarto, para terminar aí, defender apenas um outro momento de uma cadeira para terminar esse MBA. E não bastasse isso, a anestesiologia, que para mim, que eu tanto amo, também fiz a minha prova e minha titulação, fiz uma pós-graduação e depois prestei prova para minha titulação na área da atuação em dor, e também a acupuntura. E dentro desse tempo todo, a gente vem permeando o caminho do cooperativismo, sempre com muito êxito, sempre defendendo o cooperativismo, esse desenvolvimento todo, tanto no Sicredi, na Unimed, junto ao CRM, onde já fui conselheiro, e também hoje faço parte, muito prazer, da nossa Câmara Técnica, na MB, e muitos outros cantos, né? O diretor também do Edson Ramalho, o diretor clínico, foi uma experiência muito boa, e hoje tenho a grata satisfação de estar na Copanest e ter sido diretor financeiro e agora como presidente. Então, é uma área que eu represento com muita dedicação, né? Com muita entrega na Copanest, né, da Paraíba. Pelo currículo vasto, né, e pela experiência, pelo seu temperamento, assim, você é uma pessoa associativista, voltada para o cooperativismo. E na Copanest, como isso você colocou de corpo e alma? E o que é que os resultados que você colheu na Copanest e a relação da Copanest com outras cooperativas? Primeiramente, reconhecer o trabalho de todos os ex-presidentes que passaram. Eu estava dizendo sempre a pessoal mais jovem, porque quando eu cheguei, a cooperativa começou nos anos 90 de forma brilhante, né, com o doutor Paucélio Mélio Guzmão, doutor Clóvis, doutor Clóvis, né, doutor Aurílio, doutor Walter Azevedo, doutor Fernando Furtado, meu grande amigo Jorge Alberto Trigueiro, que hoje não está mais entre nós, mas meu amigo, meu irmão, e muitos outros que eu não gostaria aqui, doutor Edmilson. E assim, essa história, eu estava falando hoje, até em uma reunião há pouco tempo, que é preciso que o jovem tenha esse conhecimento, essa cultura, né, para que a gente possa conservar os valores. E a relação, ela é muito próspera e atual. Agora mesmo, como me referi aos outros presidentes, é uma forma de reconhecimento que sempre
Nós, desde 2000, elegemos sempre um presidente, faz uma curva de aprendizado e depois repete essa gestão, que é uma coisa natural. E eu vejo agora que a gente mudou muito, recebemos muitos colegas jovens e estamos estimulando cada vez mais esse novo momento que a gente vive de conhecimento, de gestão. E preocupado com isso, eu diria a você, para a gente ter essa boa relação com toda essa gama de cooperativas e da própria Copanest. Estou aproveitando já essa pergunta que você fez até para falar um pouco de relação. Eu diria que nós temos essa relação boa com todas essas cooperativas que eu citei, a Unimed, por exemplo, que é hoje uma gestão exemplar, junto com a Sicredi, né? Junto com o apoio do nosso grande guarda-chuva do sistema OCB-Sescop, que capacita, propicia conhecimento e investe não só em toda essa linhagem, não só de colegas interessados, mas também nos nossos colaboradores. Eu gostaria de dizer que hoje a cooperativa ela está vivendo novos momentos e tudo que foi de bom a gente deixou e está promovendo, vamos dizer assim, um avanço. E eu digo com muito prazer hoje a você que a gente está num sistema de compliance desde o ano passado, que isso vai nos fortalecer, vai dar um direcionamento para a autogestão e para toda a instituição se fortalecer. E diria que certificações como uma acreditação internacional que estamos fazendo, que é a mesma da SAESP, nós fazemos, e também uma gestão de qualidade, um núcleo de gestão da qualidade. Uma certificação internacional agrega muito valor, né? Muito. As pessoas dizem, outro dia eu estava conversando até com o Calixto, Sim. que é expert em certificações. Sim. Ele dizendo o valor que agrega à instituição pelo reconhecimento do trabalho e o compromisso e a qualidade, principalmente, do serviço prestado, não é isso? Com certeza, porque é um trabalho, Cláudio, que leva um tempo, né? E cultura não se estabelece de um dia para o outro, leva um tempo. É preciso despertar nas pessoas que quem tem um compromisso com o cooperativismo, ele tem que dedicar um pouco do seu tempo, perde um pouco dos seus ganhos e há uma entrega muito grande. Então, peço aos colegas que se envolvam na causa cooperativista, que não pensem só no cargo ou só mesmo na visibilidade, né, de uma pessoa ou de outra, mas que é importante a gente deixar a anestesia no patamar que ela sempre existiu, grande, unida, próspera e segura. E só tem um caminho a ser seguido, é nessa sempre renovando, sempre investindo em capacitações e sempre procurando os meios que proporcionem caminhos que sejam com sustentabilidade. E esse é o melhor caminho que nós falamos. É só parabenizar sua gestão e a Copanest por ter esse pensamento que é bem atual e importante para a qualidade. Com certeza. E saber que nós estamos vivendo uma era da questão da IA, né, da inteligência artificial, que a gente já falou aqui, o quanto nos auxilia, desde uma consulta do conhecimento, de dados, decisões, e estamos vivendo uma nova era. Então, desde já, eu peço a todos que tem uma sensibilidade nessa transição, que ela é muito importante, porque a gente trata do ser humano. Né? Eu sei que a inteligência artificial ela pode muito, mas a gente trata com o humano e a gente precisa ter certas características que nos identifiquem. Nós já temos uma formação muito bem embasada, orientada politicamente, de uma forma de gestão. Porque quem faz gestão no hospital do centro cirúrgico o anestesiologista, ele é um gestor que muitas vezes está gerenciando ali uma cirurgia de urgência, uma eletiva, um programa, um mapa a ser desenvolvido naquele centro cirúrgico, no hospital e em todos os setores que realizam exames e que precisa de um anestesiologista e que essa vida já, por si só, já gera um conhecimento e essa responsabilidade de gestão. Eu acho que é da natureza do anestesista essa questão network, né? Isso, que hoje, isso. Antigamente, não tinha essa palavra, né? Mas o anestesista já fazia o meio de campo. Com certeza. Entre diversas áreas, né? Isso. Entendeu? E aí, centro cirúrgico, UTI, urgência, e tem que gerenciar escalas, colegas, horários, cobertura full time ali, 24 horas, de domingo a domingo. Então, eu diria que já é da especialidade, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia sempre muito preocupada em várias áreas de atuação, sempre formou muito bem o profissional, que antigamente só tinha os centros de ensino e treinamento e residências médicas. Então, tivemos assim um grande movimento também
a nível nacional de melhorar e acoplar, vamos dizer assim, o atendimento à residência médica e junto com o tipo de especialidade, com a especialização, né, que são os CETs, ou CETs, como eles chamam, Centro de Ensino e Treinamento, para qualificar via Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e aí foi uma luta muito grande. Paralelo, né, o movimento via FEBRACAN, que é a Federação Brasileira de Cooperativas em Anestesiologia, ela também cresceu e, de alguma forma, todos foram educados, informados do valor do cooperativismo, que é um espaço ali justo, onde você teria vez e voz, com a qualidade técnica mantida, jurídica, com segurança, e era uma forma era um caminho de você desenvolver, né, com sustentabilidade a nossa especialidade. E tinha a questão da unidade, né? E da unidade, corretamente. Isso é muito importante. Eu me lembro que, assim, a Copanest, ela foi inspiradora para o surgimento de outras cooperativas. Copel, Copeci, Copagio. Isso aí foi um divisor de águas, em que as pessoas viram no cooperativismo um modelo de sobrevivência mediante as situações que a gente vivia até então. Eu acho que você se lembra que antigamente praticamente não tinha concurso no Estado. No Estado. E as contratações eram... Tinha cooperativa. Não, eram individualizadas. Sim. Desculpa. Sem nenhuma garantia, né? E aleatório a escolha das pessoas. Sim. Com o modelo cooperativismo, ele começou a fazer a diferença e agregar valor. E eu acho que foi essa questão inspiradora para as outras cooperativas. E, infelizmente, a gente teve um processo interrompido, aqui particularmente no estado da Paraíba, em que foi proibida a contratação de cooperativas. E isso foi... Foi meados de 2010, 2011. Um certo retrocesso. Mas que, graças a Deus, foi superado, né, com a mudança da legislação que permite hoje em dia a contratação de cooperativas. Né? Com certeza, isso foi um avanço e nós temos pautado muito isso aqui hoje em dia no modelo de gestão, porque a cooperativa de anestesiologia, ela sempre contribuiu, como você bem falou, nesses modelos de negócio, sempre resguardando assim, o médico com qualidade, defendendo um bom campo de trabalho, com segurança, com avanços tecnológicos, com educação continuada, permanente. Até o certo é permanente. E também conscientizando o anestesiologista dos seus direitos. A cooperativa ela não é um fator de impedimento para que você tenha um concurso, que é algo seguro, previsto por lei e que é natural. Ele apenas tem de respeitar as condições de trabalho e remuneração. Mas a impressão minha, os concursos estão acabando. Mas aí é aquela... É uma esfera que nós estamos no nosso país que está tendo uma revisão de todos os funcionamentos, questões jurídicas, e eu e você aqui, nós só seguimos as decisões da justiça com muito respeito, muito louvor. Agora, eu vejo que, só para completar esse meu raciocínio, eu vejo que a cooperativa ela resgata a questão no pensamento no todo, no colegiado, nas decisões colegiadas, na participação de todos, com as mesmas participações. Ela não proíbe que um colega que queira dar 10 plantões ganhe X e um que queira dar 30. Um exemplo, dentro das normas de segurança, sem riscos para o paciente. Então, é um modelo muito aberto, muito... Ô, Fernando, eu falo essa questão dos concursos porque tem uma questão que é impactante, que é a lei de responsabilidade fiscal. Sim. Em que, por mais que o gestor queira fazer concurso, ele tem uma limitação com relação à legislação. E a lei de responsabilidade. Exato. Então, aí acaba tendo que correr para outras alternativas. E talvez nesse aspecto, é por isso que o concurso já tem uma certa limitação e a perspectiva é a contratação através de outras opções. E aí talvez o modelo cooperativista ele tenha mais chance de agregar valor ao serviço, né? É preciso que todos nós tenhamos a grandeza
de tratar com as questões que sejam diferentes nas correntes de pensamentos, mas que levem ao mesmo caminho, que é o bom atendimento, Sim. é o usuário, que ele tem um direito de ser bem tratado como cidadão, de uma boa assistência, que o Estado, de uma maneira geral, o Estado brasileiro, ele prevê, e que a gente também tenha profissionais que possam preencher todas essas, né, Cláudio, todas essas possibilidades. Eu vejo que quando você contrata uma cooperativa, você está ali dando um plus, no sentido que você tem um anestesiologista que gosta mais de fazer cirurgia cardíaca, outro pediátrica, outro uma especialidade, outro neuro. Você tem de tudo. É uma gama, não só um ganho é só esse, mas também na questão contratual, que você ajusta muito bem, você, de alguma forma, participa muito junto ao gestor, né, público, municipal, estadual, de uma forma que você qualifica e pode até gerenciar de uma forma muito transparente. E vejo também que isso não é proibitivo para que também naquele meio tenham pessoas concursadas que vão fazer essa segunda parte que você está dizendo, que o gestor ele tem dificuldades hoje. É preciso entender um pouco de gestão. Não é assim, eu quero fazer, eu posso fazer. Será que eu estou dentro da lei? Sim. Será que isso leva toda a questão da questão pública, né, de dar publicidade, da transparência, da segurança, do que é bom para o gestor, do que é bom para o usuário, do que é bom para o profissional. Eu creio que todo gestor ele pensa nisso. E eu tenho certeza que nós aqui da Paraíba estamos tentando pensar nisso e abrir esse novo canal e possibilidade e não fazer com que a cooperativa seja um meio que seja assim, não pode contratar cooperativa. Isso não existe. Eu acho que eu sou presidente, estou presidente, só para terminar aqui, nesse momento, mas vou a fóruns nacionais que a gente chama EFAC, EFAD, que são encontros de administrativo, jurídico e financeiro, e no Brasil inteiro, as grandes folhas das cooperativas são dos setores públicos, com muita responsabilidade, com muita transparência. E digo a você que talvez, no Nordeste só mesmo, mas nós da Paraíba, que está passando por esse momento e que a gente tem que estar revendo esses momentos diante os setores, que eu creio que vai evoluir e todos tem o direito de se beneficiar nos seus diversos modelos que a gente pode falar aqui, tá certo? Mas a cooperativa ela não pode deixar, de alguma forma, de ser aquele guarda-chuva e de participar. Eu acho que essa visão já está chegando novamente e vamos participar, sim. De imediato, assim, a questão da seleção natural que uma cooperativa ela tem o cuidado de agregar pessoas com um perfil extremamente técnico, não é isso? Sim. A cooperativa são critérios para admissão, com certeza. a questão, no mínimo, o título de especialista na área, né? Posso falar que hoje a Cooperativa de Anestesiologia do Estado da Paraíba aqui, e também a COCAN, lá em Campina Grande, nós temos uma boa relação, ela, quando admite, ela está em parceria com a Sociedade de Anestesia da Paraíba, de Anestesiologia, a SAEPB. Você tem de se identificar aqui a nível de estar apto com a AMB, com o CRM, tá certo? Tem de ter seu título de especialista aprovado, para estar aqui, ter um nada consta, tá certo? No sentido profissional. Isso mesmo. E nós passa por uma questão de uma relação e análise da comissão de ética, tá certo? E depois ele vai à questão assemblear. Então, ele não passa assim livre. Se tiver uma situação que, infelizmente, para a gente que não haja constrangimento, nós chegamos conversando com o candidato e não vai nem para a assembleia para receber aquela votação. Então, só o fato dele pertencer à cooperativa, isso já chancela ele a qualificação, a segurança, porque tem muita coisa aí de denúncia hoje no Brasil inteiro de médicos que ainda não estão, ainda está ali no limbo, ainda vai terminar, não terminou, ou não está tão qualificado, ou até que a gente sabe que na justiça, segundo noticiários e tudo mais, a gente sabe que muitas vezes acontece até da pessoa não ser nem médica e adentrar um serviço e fazer algum tipo de situação que seja inesperada. Graças a Deus isso não é o comum, mas que pode ocorrer. E a cooperativa é um meio de filtrar isso aí. A gente vê pipocando muitas faculdades de medicina. Sim. E invariavelmente é lógico, a anestesia sempre teve um grande atrativo para uma parte dos médicos. Ainda continua tendo. Sim. Antigamente a gente tinha uma dificuldade em encontrar anestesistas, né? Principalmente
Não, não, assim, na capital talvez nem tanto, mas nos interiores, de alguma maneira, o que limitava alguns serviços crescer no interior. Com essa nova geração que vem por aí, muitos médicos formados, a procura por anestesista, anestesiologia e a questão de número de anestesistas, você vê como essa situação? Eu vejo que hoje, devido ao crescimento, né, a infraestrutura, os hospitais que cresceram, principalmente no setor público, mas também tivemos demandas aumentadas no setor privado. Sim. Eu vejo que, até mesmo na nossa cooperativa, né, Unimed, que nós estamos experimentando isso, é um hospital que cada dia cresce, tem unidades de negócio. Muito. Na unidade de negócio, se não tiver anestesiologista e cirurgião e clínico, porta aberta, você não vai, mesmo não sendo uma porta referenciada, não sendo aberta, mas eu diria que existe demanda de serviço e é preciso nós verificarmos que os serviços ambulatoriais no mundo inteiro, eles cresceram. O que antes era uma cirurgia que você passava 2 dias internos ali no hospital, você, por questões de custo, de tecnologia, de avanço da medicina, reduz hoje para 1 dia ou 12 horas. E você tem que ter um rodízio que seja com técnicas seguras, profissionais competentes, bem. Então, isso nas grandes cidades fez com que aumentasse a demanda em clínica de endoscopia, de, por exemplo, de imagem, de situações como essa. De outros procedimentos, aumentou de outros procedimentos. Além da cirurgia. Além da cirurgia. E são diagnósticos. E ocorrem, enquanto nós estamos conversando aqui, deve ter o quê? Umas 5 ou 6 clínicas realizando colonoscopias, endoscopias, exames de imagem, que precisa de um anestesiologista ao lado, de uma criança, de um idoso. De muitas patologias hoje que estão sendo dadas diagnóstico com a participação do anestesiologista, tá certo? De forma até obrigatória e segura, e que é um profissional que permeia aquela área ali clínica, né, de excelência, das UTIs. Inclusive na gestão da dor, né? Isso, da terapia, é isso que eu ia falar. Então, a medicina perioperatória, da dor, e também naqueles exames que tem uma certa transição, que precisa de segurança, onde você tem um controle da via aérea, uma intercorrência na injeção de um contraste, uma patologia que tem instabilidade, como ontem, segunda-feira, que nós estávamos na Unimed, desculpa aqui, até falando assim, mas ninguém está falando o quê? Nós estamos tendo um aumento muito grande da incidência, como ontem saiu uma matéria no Jornal Nacional, dos anabolizantes, muitas pessoas tendo patologias isquêmicas, né, adentrando os serviços para fazer um exame de imagem, de cateterismo, colocações de stent. Então, a gente está tendo uma mudança global, não só na questão do custo saúde, mas também isso leva na ponta o gestor a trabalhar com um planejamento totalmente diferenciado. E como é que eu vou fazer isso chegar nas pequenas cidades? Através de contratos seguros, com instituições que trabalham com toda a segurança, que dispõem de uma situação altamente eficiente, com, vamos dizer assim, ofertando ao mercado profissionais que têm oportunidades iguais ali, porque isso o cooperativismo ele brilha. Muita gente diz, mas professor, doutor Fernando, nós perdemos um pouco mais nas taxações e tudo mais. Faz parte. Dentro das cooperativas também existe, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. E não é para burlar nada, é justamente para viabilizar o trabalho também ali, em 5, 6, 8 colegas, e levar até aquela região, desde que seja com o gestor que esteja ali. Então, isso favorece. E estruturar, né? Favorece demais, porque se um gestor chega e diz cooperativa, vocês entram também na coparticipação aqui conosco de um aparelho, de uma situação que você precisa montar lá conosco, isso é uma parceria. Então, nós estamos ao lado do poder público, e muito. Essa questão de cooperativa versus pessoa jurídica, isso não, às vezes não procede. Não procede porque eu diria que a gestão da cooperativa, além dela ser democrática, como a minha participação, por exemplo, como a de outros, que eu posso sentar aqui, que passaram na cooperativa de anestesiologia, que me antecederam, todos tiveram uma entrega dentro do seu tempo e da situação vivida. Não pode se comparar, por exemplo, 2010 com 2012, com 2014, 2018, porque muda a cada 2 anos, que eu acho até curto, eu defendo até gestões de 3 anos, porque não é um experimento, não é um palco para experimentação, é para quem gosta de gestão, quem tem responsabilidade, até porque eu tiro por mim, eu acho que eu diminuí aí 50% da minha folha. Por quê? Porque tendo que fechar convênios, contratos específicos em cada reunião. Lembre-se, cada empresa tem uma realidade. E dentro dessa realidade, eu tenho de respeitar o grupo que está ali trabalhando
e ouvi-los e também ouvir o gestor, que está ali no outro lado, e fazer com que essa situação ela se concretize. Então é muita responsabilidade e tem que ter formação e entender um bom time. E você falou uma questão interessante. Às vezes a pessoa vê o resultado, mas não vê o sacrifício. Isso, bastidor, gente. Exato. Hoje mesmo minha família toda viajou e eu fiquei em João Pessoa pela primeira vez, porque eu tenho responsabilidades diante da minha classe. Eu, Fernando Florencio, eu não estou ali para um palco, uma apresentação. Eu assumi, dentro da minha cooperativa, que eu ia discutir cada contrato, como eu falei para você, com cada especificidade, 31 convênios, vão chegar a 33, 8 contratos e gestões que nós fizemos de forma muito responsável na Covid, diga-se. Sim. A Covid, se o município, a Unimed e o Estado não tivesse a cooperativa, nós não tivemos lá, mas tivemos de forma indireta, mas no município teve uma grandeza de todos, como no Estado também, e também na Unimed, e todos os hospitais participaram. Isso aqui é uma questão mundial, não vamos falar aqui, eu jamais vou politizar. De uma forma, quero até parabenizar todos os gestores, mas nós vivenciamos, por exemplo, no município de Santa Isabel, nós tivemos ali de 2 UTIs, Cláudio, 3 se transformaram em 7. E a gestora do momento, até que é uma anestesiologista, a doutora Rossana, ela lembrou e disse, doutor Fernando, junto ao presidente à época, chegou e nós conversamos, nós chegamos, vamos contratualizar sim. E graças a Deus nós fizemos, tá certo, esse contrato, fizemos um pega-plantão, que é como uma gestão de gerenciar quem entra, quem sai e tudo mais, até isso, tecnologicamente falando, nós temos também isso, evoluímos muito e conseguimos salvar muitas vidas. Então, se a cooperativa tinha um excelente contrato com todos os hospitais da prefeitura, e naquela época já diziam, olha, não pode ter contratos públicos, mas aí todos os gestores tiveram a sensibilidade de dizer, gente, precisamos, é uma emergência mundial, tem transparência, né? Passa no Tribunal de Contas, passa no todo jurídico, passa na nossa parte e passa a nossa responsabilidade para a sociedade. Eu digo a você aqui falando para todos os gestores. Um ambiente de guerra. Com certeza. E nós, digo mais, fomos para o Fórum Nacional do Cooperativismo e Piauí, eu não vou nem ter que dizer os nomes de alguns estados, mas assim, pessoas jurídicas, que é uma pessoa jurídica, não deixa de ser também a cooperativa, né? Ali está todos juntos ali com uma lei que existe federal, tá certo? Todo mundo sabe disso, 5764. E você faz parte disso, você sabe do cooperativismo, como ele funciona. E o que é que eu vi nos outros estados? É que, devido a essa grandeza do cooperativismo, os contratos permaneceram. Então, eu vejo que em todos os setores de empreendimentos, de empresas e tudo mais, principalmente da saúde, dentro de um Brasil que nós vivemos, num modelo de saúde que é muito alargado, muito dinâmico, a cooperativa ela tem, sim, sua participação e ela deve ser estimulada na formação, desde a residência médica, para o colega, quando entrar, dizer o que é cooperativismo? Onde é que eu vou? Quais são os valores que me norteiam? O que é que eu ganho com isso? Eu vou perder ali de 10, vou perder 3. Não, na pessoa jurídica eu vou perder 1,5. Sim, mas quais são os valores que norteiam? Né? Então, qual a segurança que isso traz? É preciso que a gente faça uma reflexão. Eu não sou contra nenhum tipo de modelo, vou deixar aqui bem claro, para que as pessoas não usem minhas palavras, né, de outra forma, mas eu quero dizer que há espaço para todos, mas na proporcionalidade que a cooperativa sempre representou. Quem quer ser cooperado? Eu peço de uma forma humilde, e até de uma forma reflexiva e com responsabilidade de todos os gestores, nossa e de todos os gestores, que sempre revejam esse posicionamento. Existe um espaço muito grande, até porque o CRM, a MB, e também eu queria falar aqui que o Sescop, por exemplo, faz a nossa garantia, que você sabe, nosso apoio, aporte na capacitação tecnológica, científica, juntamente com as sociedades de especialidade. Minha gente, é muito diferente você trabalhar numa pessoa jurídica, quando você muitas vezes tem um patrão que chega lá e diz, vai ter que ser um horário, nós temos de ganhar isso aqui, avanço nisso aqui, numa área X, e muitas vezes você sabe que a gente pode estar trabalhando no limite, e é diferente quando a cooperativa. Você chega e ela negocia, né? Passa por todos os setores, todas as esferas da responsabilidade pública
e privada. Eu creio muito nas parcerias público-privadas, eu creio nas cooperativas demais, e eu acho que a melhor forma que a gente faz é aprimorar, né? E não é se distanciar de uma forma que a gente não possa novamente servir como nós servimos no Covid-19. São quantos cooperados? Hoje nós somos 220 colegas, né? Flutuou aí um pouco porque nós tivemos assim desligamento de alguns, aumento do quadro tem sido variável, mas eu diria que são 220 colegas ali em média. E atuantes, tem ali 5 ou 6, 8 colegas que estão começando a se afastar, e aí em média 215, atuando mesmo 210, 200, para valer. Vocês têm um ambulatório Sim. para consulta pré-anestésica. Pré-anestésica. Que é uma lei, que é lei, e quando cheguei aqui em 90, já fazia, e todo mundo dizia, mas o anestesiologista não tem paciente. Como assim? O anestesiologista muito importante. Eu queria que você falasse da importância dessa consulta. O avião é mais ou menos assim. Qual avião que eu vou, doutor Cláudio, entrar? Vou para onde? Ele tem autonomia, ele passou por um checklist, será que o piloto realmente sabe para onde nós estamos, né? Levando qual o nosso caminho a seguir, qual a segurança que nós temos, as turbulências, né, da vida e da nossa viagem. Então, eu diria que a anestesiologia é uma especialidade altamente, vamos dizer assim, complexa no sentido para o público, mas que para nós há uma formação extremamente, né, cuidadosa, que ela segue um ritual de checklist, de formação como um todo, e ela começa, peço a você que me assiste, que cobre a presença do seu anestesiologista não só na sala, mas que você faça a consulta pré-anestésica, que é lei e direito, nítido e claro. Você não pode ir, salvo uma grande urgência, você tem uma cirurgia, quando se diz eletiva, quer dizer, programada, você tem o dever, às vezes a obrigação de consultar o seu anestesiologista e fazer parte dessa consulta para que a gente conheça todo o ambiente, né? E para fazer com isso uma qualificação da anestesia. E também segurança. Tirar as dúvidas. As dúvidas. Que eventualmente pode ter. Eu tenho uma alergia, sou cardiopata, tenho uma doença neurológica, meu filho tem uma doença que limita. Então, acho que o seu anestesiologista ele não pode ser tomado ali naquele momento, ele tem que fazer a consulta de imediato. E tem a questão assim, qual o preparo que eu tenho que ter, o que vai acontecer depois. Isso. Que às vezes, como você bem coloca, no momento, o tempo cirúrgico ele é um espaço muito limitado, porque o serviço ele tem um processo de produção em série. Sim. E muitas vezes esse contato não dá para tirar todas as dúvidas. Mas eu acho que é uma boa abordagem, sabe, Cláudio? Eu acho que essa consulta ele aproxima, informa, cria vínculo. E dizia um professor meu, de uma escola europeia, quando nós viemos do servidor do Estado do Rio, sofria muito a influência da escola americana e francesa, e minha chefe dizia, doutora Carmen Batista, olha, tem livros que falam que uma boa consulta vale 10 miligramas de diazepam. Sim, porque quando eu vou até você e eu saio dessa consulta seguro que eu estou na mão do grande profissional, ele me dá as opções, conversa comigo, e é claro, entendeu? É preciso. Eu não posso deixar que amanhã você vai precisar de um desdobramento, de uma cirurgia, e eu possa só ser surpreendido. Eu tenho de planejar. Então, o planejamento, o acompanhamento e o pós-operatório faz a nossa parte. Nós somos realmente muito bem formados para isso. Ô, Fernando, eu não gosto muito de tecnologia, não sabe? Mas eu vou... Você é o rei da tecnologia, meu Deus. Eu vou falar uma questão assim. A inteligência artificial, novas tecnologias, novos modelos de assistência estão chegando com força, né? Sim, sim. E em que parte eles estão prospectando mais na área de anestesia? Eu diria que para que o público possa, não é um público especializado só que nós estamos falando, todos podem ter acesso, se não me engano, a YouTube, né, tudo mais aqui. Eu diria que, vamos separar assim, desde que a gente começou a falar em robotizar um pouco, que é muito importante. Hoje, para fazer anestesia robótica, você tem de ter um colega. Qualquer anestesiologista? Não. Tem de ter uma formação, porque existem situações específicas da cirurgia robótica, que são técnicas anestésicas, você precisa ter muita segurança, conhecimento, e saber o time ali, o tempo de cada acontecimento. Essa é a grande questão para qualquer
situação da anestesiologia e de procedimentos, saber o tempo cirúrgico, as questões cirúrgicas que envolvem, seja ela robótica ou não. Mas como aqui é robótica, então nós estamos fazendo já sobre a questão... E aí entra a inteligência artificial, que hoje não só melhorou a questão de dados, você sabe muito bem disso, que nós temos que ter dados na mão para tomar uma decisão, não só de gestão, mas também do nosso conhecimento científico. E aí a gente tem o quê? Drogas seguras, aparelhos bem monitorados, prontos para estar só em ambientes tipo de ressonância, de ambientes para cirurgia robótica, onde muitas vezes você não tem nem como chegar à cabeceira do paciente, que é o nosso... A área de atuação muito forte. Então, você tem que ter ali aquele profissional não só treinado para que tipo de cirurgia ele vai fazer, mas as técnicas que eles vão realizar. E aí, eu acho que esse entendimento passa pela consulta também pré-anestésica, reforçando mais uma vez aqui, e ter um serviço com qualificação, porque não adianta você só ter uma área X e não ter o pós-operatório, né, na UTI e nos cuidados pós-operatório. Eu vejo que hoje a questão da inteligência artificial, ela está presente em todas as situações, desde do teu tablet tá aqui, teu celular, a construção de um novo planejamento para a anestesiologia. Desde uma consulta que foi muito importante dentro principalmente do Covid-19, nós íamos lá, que a gente fazia consulta, tudo bem, como vai, doutor Cláudio? O senhor está melhor? O senhor está assim? O senhor é diabético? O senhor tem alergia? O senhor tem uma patologia X? E aí, claro que tem aqueles fatores que são limitantes, muitas vezes para você fazer o exame físico, mas só em você contactar o paciente, ver o paciente ali rapidamente, falar com a família, você já deu um andamento aí, eu diria que quase 90% ou mais. E muitas vezes uma questão de você fazer uma pergunta, você tem isso, você tem uma patologia, você dorme bem, você tem uma limitação física, estrutural, o que for, e ele vai falar isso para você ou a família, e ali você chega muito próximo da realidade, diria. Eu acho que futuramente nós vamos ter exames que o paciente vai abrir a boca, vai fazer uma questão de uma medição anatômica e tudo mais, e vai ter... Né? Para ver se é uma intubação difícil. Então, junto aos avanços, tipo assim, ultrassom, né? Não deixa de ser muita informação. Então, você une todas essas imagens, mais exames, mais essa realidade virtual que nós temos, essa consulta virtual, eu vejo que ela é muito importante, porque se nós estivéssemos falando hoje com Cajazeiras, né, em Tóquio, ou você sabe melhor do que eu, ou com Paris, foi isso que nós fizemos, até numa entrevista das primeiras, eu lembro que Walter Ramalho aí, junto com todo o hospital da Unimed e o pessoal do corpo gerencial, foi a primeira ali live, e nós estávamos o quê? Em contato com o colégio do Canadá, da França e tudo mais, sabendo qual a realidade local, o que estava se desenvolvendo, e de forma primorosa nós começamos também aqui a fazer isso. Por quê? Porque isso é através da inteligência artificial, através das questões virtuais, e que muito contribuiu. Então, eu acho assim que nós estamos caminhando para aperfeiçoar esse momento, e não adianta você dizer, com realidade virtual vou fazer tal cirurgia, mas se você não tiver o treinamento local, não tiver naquela... É mais ou menos aquela pergunta que você perguntou. E as questões das regiões mais distantes, como é que nós vamos fomentar uma medicina de qualidade, com segurança, com a mínima segurança? Fazendo parceria, conhecendo, visitando. Tem coisas que até uma primeira visita ela tem de ser presencial, mas o resto pode se desenvolver muita coisa virtual. Fernando, eu não poderia deixar de contemplar também essa gama de estudantes e que muitos querem fazer anestesia. Que conselho você daria para alguém que gostaria de fazer anestesia? Eu digo sempre que a anestesia tem assim um boom, teve um boom da dermatologia, teve um boom da cirurgia, e eu diria que agora, juntamente da anestesiologia, eu diria que nós temos uma sociedade brasileira muito organizada, temos centros de ensino e treinamento também aqui na Paraíba, que era exemplar, e nós começamos a melhorar. Hoje vão ter outros locais de formação, e eu diria que para essa situação toda é importante que você tenha não só centros de ensino, profissionais bem formados, mas, antes de tudo, ter o compromisso, ter a vocação, ter valores pessoais, morais, valores do conhecimento também, e saber que, por mais que a gente vá ser virtual, né, no atendimento, mas quem está do outro lado é um humano, e a humanização, ela sempre vai estar na formação do médico, sempre. Uma palavra de apoio, você sabe, um toque, uma conversa,
como eu estava falando aqui. E eu diria que a anestesiologia é uma área de formação com N variações, tá certo? O campo da dor, de atuação em dor, a medicina operatória e intensiva. E a pessoa tem que ser realmente muito bem vocacionada, muito bem treinada, qualificada, num grande centro, tá certo? Nos bons centros de ensino e treinamento. E peço a residentes, por gentileza, que ao escolher os estudantes a anestesia, leiam a respeito, saibam do seu compromisso. É uma área realmente que precisa muito conhecimento, muita dedicação. Nós não temos horas, muitas vezes, exaustivas e a gente precisa amar muito o que faz. Você sabe, Cláudio, que tanto você é um pediatra que eu vejo que até hoje nós nos orgulhamos não só na sua parte de gestão, mas porque nós sabemos que você é um grande profissional humanizado, capacitado de forma constante, permanente. A palavra certa é essa, permanente. Então, anestesiologista, você está ali ao lado. Você é o anjo da guarda. Você é a pessoa que é capaz, está com a vida em suas mãos. Muita responsabilidade, conduta, tá certo? Diante do que você assumiu. E a vocês que formam, aos residentes que entram, por favor, sejam residentes. São pessoas que devem estar dentro do seu perfil, dentro da sua sala, tá certo? Assistindo às aulas via Sociedade Brasileira de Anestesiologia e dos profissionais, nós já temos excelentes profissionais aqui dentro, tá certo? Que o excelente profissional não só é aquele que se titulou, eu sempre digo isso, com títulos que a gente pode chegar de especialista, título superior de anestesia, doutorado, mestrado, pós-doutorado, se ele não tiver uma boa conduta ética, se ele não for um bom ser humano. Então, de nada valeu se você não tiver dentro de sua classe compromisso, tá certo? O compromisso com o desenvolvimento, né, e com a vida. E tem até uma frase de Jung que diz: antes de conhecer e utilizar toda a tecnologia, ao lidar com o ser humano, seja outro ser humano. Seja outro ser humano. Seja temente a Deus. Olha o compromisso seu. Quando você põe lá a sua cabeça para dormir no travesseiro, não é, Cláudio? E antes de tudo, se você quer cooperativa, conheça a gestão. Conheça a gestão, converse com as pessoas que pensam diferente de você. E eu acho que a Paraíba hoje deu um salto de qualidade muito grande. Esses 2 últimos anos, quero só falar isso para você, esses 4 últimos anos, aí, eu acho que ela vem crescendo. Não quero tirar o brilho de nenhum gestor. Cada gestor teve sua proporcionalidade e sua participação, mas eu fico muito feliz quando nós voltamos a fóruns da FEBRACAN, que nós estávamos um pouco afastados, e muitos perguntam: para que serve FEBRACAN, doutor Fernando? Serve para nós estarmos nessa constância jurídica, administrativa, nessa questão também contábil, e diria que em Brasília todo ano ocorre em junho, tá certo? Na primeira semana de junho, o que a gente chama de EFAC, EFAD, que é o encontro justamente do administrativo, jurídico, e esse ano nós tivemos, o ano passado, na minha gestão, 2 funcionários foram conosco. E agora 4 funcionários, mais o jurídico, que foi o doutor Carlos. Então, e já estamos acertados no próximo ano, independente de quem esteja na cooperativa, né, que eu amo, que eu realmente estou à frente e gosto, e vamos chegar a ter uma boa evolução, se Deus quiser, e estar presente, não para defender o nome do doutor Fernando, eu sou da Paraíba, mas para que nós nos tornemos um exemplo e um case de sucesso que estamos nos tornando no trabalho de muitos que já passaram na cooperativa, tenho certeza, e que eu estou aprimorando justamente por essa formação, Cláudio, que nós tivemos, que sentamos lá no banco da universidade, como se diz, das boas escolas, e estamos nesse dia aqui, como hoje, trocando informações e levando realmente a um crescimento, não só do intelecto, mas como pessoas com compromisso com o usuário. Fernando, infelizmente a gente tem um tempo limitado, mas eu gostaria que você passasse uma mensagem. Você falou com o estudante, falou com o cooperado, falou com o residente. Sim. Mas eu queria que você passasse uma mensagem para o paciente. O paciente. Que vai se submeter a uma cirurgia, que tem receio da anestesia, que não conhece a anestesia. Eu queria que você falasse para ele alguma coisa, uma mensagem. Primeiramente, eu vou dizer ao paciente que, primeiramente, nós existimos por você e para você. Você é, né? Cláudio, ele é o centro de tudo. Primeiramente, Deus e o paciente, nós estamos para servi-lo. Nós falamos usuário porque é um termo usado, mas até frio, eu acho. Eu acho que o paciente é a pessoa mais importante, é o ser mais importante, é o que dá significado à nossa existência. E para quem realmente fez a medicina, e acredito que essa nova geração vai começar a pensar e repensar a respeito disso. Tem muita gente boa também aí se formando. Nos compete abrir campos, fomentar conhecimento. Então, eu quero deixar uma mensagem que conheça a anestesiologia, conheça o anestesiologista, nossas práticas são seguras,
né, são totalmente feitas com total segurança. Certas questões que são do passado, da nossa história, que tudo era anestesia, né, que causava e tudo mais, não é verdade. Hoje nós temos algo muito seguro, estudos embasados em grandes centros, com grandes casuísticas, usando a inteligência artificial também. Então, eu diria que a mensagem que eu deixo hoje é que todos confiem e exijam profissionais qualificados, conheça esse profissional, pergunte o nome dele. É importante, seja no hospital público, principalmente no hospital público e no hospital privado. Seja amigo do seu anestesiologista, confie nele. E eu só tenho a dizer, como colega, que é uma profissão altamente qualificada e que muito nos honra e que dá um retorno muito grande, porque nós somos realmente um anjo da guarda ao lado do paciente. Então, vamos lá, avante anestesia. Né? Fernando, as bênçãos do Senhor. Agradecer em nome do CRM a sua participação, sim, parabenizar pela sua trajetória, né? Sim. O quanto de conhecimento segurança você transmite nas informações que prestam. Muito obrigado. E vamos adiante. Eu queria só, Cláudio, pedir, eu sei que não está fora do tempo, né? Mas eu queria só pedir para você, para dizer que muito me honra estar na direção da Copanest, ter tantas vezes estado na Sociedade de Anestesiologia do Estado da Paraíba. Deixo até o Dr. Walter Azevedo aqui como uma pessoa maior e diria também que nós da Paraíba crescemos muito, temos muitos talentos jovens, a responsabilidade está com vocês. É preciso coragem, verdade, que a gente esteja sempre unido em prol do desenvolvimento e dizer que a Paraíba já não vai ser um grande palco de desenvolvimentos aqui. Nós tivemos o ano passado Congresso Brasileiro de Anestesiologia. Temos a Unimed aqui fomentando muito, porque o assunto também é cooperativismo, e acho que não só as cooperativas, como uma maneira geral. Agradecer também ao doutor André Pacelli. André, você tem sido muito importante no dia a dia, no desenvolvimento, na capacitação profissional. Sem isso não seria possível. E a você, Cláudio, no CRM, a gente também está lá no conselho, fazendo com que essa profissão seja regulamentada, seja regulada, que as pessoas vejam nosso reclame como educação, como melhoria, como feedback, não com a questão de expor as pessoas, mas sim para melhorar em prol do paciente que você pediu essa mensagem. Então, muito obrigado.